Arimi hari 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 koi, hari hari ki koi hai, alure hari koi hai, hari koi hai. No final do século XIX, surge o sionismo, movimento que falava que a sobrevivência dos judeus dependia da criação de um Estado próprio. A ideia era de que esse Estado pudesse ser na região da Palestina, que no tempo era comandado pelo Império Otomano. Assim como a Primeira Guerra chegou ao fim no ano de 1918, o Império Otomano também chegou ao fim nesse mesmo ano, e a partir daí a Palestina foi sendo administrada pelos britânicos. No ano de 1947, a ONU propunha a criação de 2 estados independentes e de um regime internacional para administrar a cidade de Jerusalém. O que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, devido ao Holocausto e ao intenso movimento contra os judeus, né, depois que o mundo descobriu o que tinha sido feito com os judeus na Alemanha, cria-se um movimento liderado pelos Estados Unidos de criação de um Estado de Israel. Né? Pois bem, os Estados Unidos interferiu nisso juntamente à ONU e decidiu criar um Estado de Israel no Oriente Médio. Antes disso, você já tem uma movimentação, né, de judeus para aquela região, né, próximo à Palestina, né, já durante a desintegração do Império Turco Otomano. Né. Você vai ver que essa região é administrada pelo Reino Unido, no qual prometeu uma série de relações e alianças, divisão do território entre esses 2 povos. Porém, não foi conseguido essa relação. Então, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, você tem a criação do Estado de Israel, né? Num território ali do Oriente Médio, que é muito disputado por esses povos, porque tem também a cidade sagrada de Jerusalém, né? Que é sagrado para judeus, para muçulmanos e para cristãos. Né? No ano de 1948, houve a independência de Israel. Nesse mesmo ano, o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Iraque atacaram Israel. E um ano após o conflito, foi criada uma linha divisória conhecida como Linha Verde. Em 1948, o Estado de Israel foi criado, mas o Estado palestino não foi criado. Pelo contrário, estava sendo ocupada por Israel e acabou sendo dividida em pedaços. A faixa de Gaza foi comandada pelo Egito, e a Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficaram com a Jordânia. A Guerra dos 6 Dias, chamada pelos árabes de Guerra de Junho ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. O conflito envolveu Israel, Egito, Síria e Jordânia. Como vencedor, Israel incorporou as áreas da Península do Sinai, da faixa de Gaza, Cisjordânia, as colinas de Golã e a área oriental da cidade de Jerusalém. A anexação desses territórios acirrou os ânimos entre judeus e árabes na Palestina. A Guerra dos 6 Dias deixou milhares de mortos, especialmente entre as forças árabes, que contavam com reforços da Arábia Saudita, Argélia, Iraque, Líbia, Marrocos, Sudão e Tunísia. O Egito contabilizou 11.000 mortes, a Jordânia 6.000, e foram registradas 1.000 baixas fatais do lado da Síria. Por seu lado, Israel teve 700 falecidos em combate e fez 6.000 prisioneiros. A longo prazo, a Guerra dos 6 Dias marcou uma nova fase no conflito entre judeus e palestinos, pois os palestinos começaram a ter consciência da sua própria força e identidade. Por outro lado, centenas de milhares de refugiados palestinos passaram a viver em territórios ocupados sob domínio israelense. Após a Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967, Israel dominou a faixa de Gaza, dominou Sinai ao sul, dominou as colinas do Golã ao norte, a Cisjordânia ao leste e dominou também as porções orientais de Jerusalém. Em 1979, Israel firmou um acordo com o Egito, em que devolveu as terras de Sinai para o Egito e o Egito reconheceu o Estado judaico. Em 2002,
Israel começou a construir muros ao longo de partes das fronteiras com a Cisjordânia, adentrando em terras palestinas. 2 anos depois, Israel recuou. Sharon retirou tropas da faixa de Gaza, que passaram a ser controladas pelo grupo Hamas. Há 50 anos, Israel derrotou países árabes, tomou terras da Jordânia, da Síria, da Palestina e do Egito, redesenhou as fronteiras e agravou as tensões e conflitos. Como será que após meio século, Israel e a Palestina têm se comportado perante aos conflitos? E hoje, em 2018, a paz não parece estar próxima. Ainda há obstáculos antigos perdurando até os dias de hoje. Um deles é o controle dos locais sagrados, pois tanto Israel como a Palestina consideram Jerusalém como capital indivisível do seu próprio Estado. Também a dificuldade do retorno ao território de 5 milhões de refugiados palestinos. Outro ponto é que Israel se recusa a negociar com o grupo Hamas, que é considerado por Israel um grupo terrorista. E o grupo Hamas também não reconhece o Estado judaico. Por fim, os palestinos denunciam a expansão dos assentamentos de colonos israelenses sobre a Cisjordânia. Essa é a linha do tempo que tem perdurado do século XIX até os dias de hoje. A saída não é fácil, mas passa, né, pela administração política de chefes desses dois países em busca de paz, né? Vídeos com ataques à bomba a Israel, tem muito na internet com as vítimas disso, crianças, mulheres inocentes, pessoas mortas na retaliação do exército israelense contra os judeus. Você tem também conflitos, vídeos e imagens de conflitos de judeus com tanques e fuzis, né, atacando muçulmanos que estavam armados com baladeiras, né, com pedras, né? Então você tem a perda de vidas que se arrasta por causa desse conflito há muito tempo. Não é fácil de resolver esse conflito, é um conflito geopolítico, interesses econômicos e também religiosos envolvidos, mas que a busca da resolução de problemas como esse, no sentido da paz, passa pelo gerenciamento político, né, em busca da paz entre os chefes desses dois países, o que é muito complicado naquela região. Como eu disse, o conflito é centenário, mas de outra maneira você não se resolve no sentido de resolver isso com paz. Em toda a história, sempre há opiniões distintas. E dessa vez não é diferente. Quando falamos em Israel e Palestina, devemos olhar além. Não devemos somente acreditar a mídia ou os livros didáticos, mas devemos ouvir da boca deles, dos israelitas e dos palestinos, o que lhes é acontecido dia após dia. الإسرائيل إنه نهلا بصنا على هذا ما سليو ما ليو نالا كسونا هليا ما دلو بس نلوك زولا سنو بيزنا زولا Celebra sinlekerens bres nisley. Mas hal no vale jo mai lo sono Israel no nel na sala do tu ken the Senegal han Israel mas na ilo sinai o Israeliti e eu mas na lo bikini how das dai Celebra in Israel Palestine. Hari fight hari hari. Hari min hari for. Hari to find hey. Alurim hari for hey. Hari to hari. Ese president nebles negros celebra sinla. Hari mi hari. Alu to hari tay. Hari lu finchi hari fen. Hari tay. Hari hari.
Gessé foi considerado a sétima desgraçância do Piauí.